A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais esse estudo do capítulo 4 do livro de Esther. Mas se você chegou agora, tem uma playlist aqui no canal com os capítulos anteriores desde a introdução, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, eu vou ler do versículo 10 ao 12, que diz assim: Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Lembra que no vídeo anterior eu falei acerca de nós aprofundarmos os relacionamentos, a gente não tentar resolver pelo que a gente acha, mas que a gente procure ter mais sensibilidade e tentar ver ao fundo o real problema para poder tomar uma atitude. Esther fez isso. Ela mandou Ataque para que ele relatasse, para que ele soubesse através de Mordecai o que estava acontecendo. E então Esther sabe, já foi informada. As leis persas eram leis muito duras e a sentença era de morte. Quem se apresentasse diante do rei sem ser convidado e ele não estendeu o cetro, dali já havia guardas próximo a ele que dali já levava para morrer. Não tinha escapatória. E a primeiro momento, Esther vê essa dificuldade, em se apresentar. Lembra que eu terminei falando que a gente precisa aprofundar nos relacionamentos, a gente precisa fazer algo além, não dar aquilo, como ela mandou as trajes, e o problema não era as trajes, o problema era maior do que as trajes. E de repente, quando ela tem acesso ao problema e ela percebe que o que é indicado para que ela fazer lhe custaria algo, a vida, ela de imediato ela já percebe a dificuldade, ela já enxerga a dificuldade, ela já vem dando justificativa. Com a gente também não é assim? A gente, quando recebe algo que vai nos desafiar, antes de topar, a gente pensa em todas as dificuldades. E assim Esther faz, ela lista, ela no capítulo 11, todos os servos, o povo das províncias, sabe, qualquer homem ou mulher, ela já vem listando e falando do que aconteceria se ela se apresentasse sem ser convidada. E ela termina dizendo que há 30 dias ele não a chama. Então ela já vê a impossibilidade dela cumprir aquilo que Mardoqueu a indica quando manda o recado por Ataque, para que ela intercedesse e o rei tivesse misericórdia. Então, como pois, ela poderia se apresentar? Então, de imediato ela traz essa justificativa, ela vê a dificuldade e ela manda a resposta de volta para ele. Qual é a resposta? De que seria impossível, de que é pena de morte, de que ela não poderia se apresentar sem ser convidada. Ela já aponta todas as dificuldades e dá a resposta a Mardoqueu. E aí nós vamos lá ler no 13 e no 14, olha a conversa. Primeiro ela fica sabendo, aí manda veste, depois ela procura saber o que é, ele diz, manda o decreto, ela lê o decreto, ela vê a possibilidade, ela manda de volta e agora a gente vai ver a próxima, como se fosse a réplica, a tréplica, agora a gente vai ver o que Mardoqueu responde diante da recusa, diante da resposta de Esther. Nós vamos ler o 13 e o 14. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e tua casa de teu pai perecereis.
E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Ele é duro com ela. Ele já responde dizendo assim: você acha que haverá escape só para você que está aí? Você acha que não se levantará um outro livramento da parte de Deus se você não se posicionar? Você acha que você será a única judia sobrevivente? Mas será que você não está colocada num lugar estratégico? Lembra porque Vasti perdeu o trono, o lugar dela, o lugar de rainha? Porque ela não entendeu o seu posicionamento. Esté, se não entendesse o seu posicionamento, seria mais uma rainha deposta. Porque não ia durar muito tempo se ela não entende o chamado dela. Será que você hoje precisa entender o seu chamado? Será que você hoje está questionando que não é para você, mas sendo que você é que foi convocado? Mardoqueu, nesse momento, ele vem trazendo à memória os livramentos e o escape. Ele sabia que havia uma promessa. O povo estava ali cativo, mas o povo jamais seria aniquilado. Havia uma promessa. O Senhor, quando chamou Abraão, ele prometeu. E o Senhor não ia deixar de cumprir, independente do decreto que fosse assinado de extermínio. Ele entendia no escape, ele entendia no livramento, ele entendia que algo aconteceria. Ele tinha posse da promessa. Apesar da aflição, haveria um livramento. E aí eu coloquei uma pergunta: será que nós cremos no livramento mesmo vivendo dias de aflição? Será que a gente entende que Deus dá o escape mesmo naquele momento onde você vê que não há escapatória? Então, a gente percebe que nesse momento o problema era um problema que não era só, começou com a mãe Mardoqueu, passou para todo o povo e agora chegou até Esther. Quando ela manda saber o que está acontecendo, é um problema coletivo. Não é um problema que Mardoqueu tem que resolver sozinho. Ela não está ali, ela não estaria ali comprando uma briga. Não, ela estava ali sendo uma intercessora por todo um povo. Ela precisava entender onde o lugar que ela estava, que não era por acaso, que não era à toa. Onde você está inserido não é à toa, tem um porquê, tem um momento, tem o momento de ação. E aquilo ali, aquela intercessão, aquele mandato, o preço a ser pago era vidas. Era vidas. E há algo mais precioso do que a vida. Então Mardoqueu é duro com Esther e fala: não pense que você vai ser a única a ter livramento. Se você não se posicionar, sua casa e a casa do seu pai perecerá, porque a partir dela só tinha ela. Lembra que ela era órfã? Ela foi adotada por ele? Se ela não se posicionasse, haveria um outro livramento da parte de Deus pelo povo. Mas Esther precisava entender o posicionamento dela como rainha, uma rainha judia, que ninguém sabia que ela era judia e que estava no momento daquele grande segredo ser revelado. E ela poder estar ali, ela estava ali no lugar certo, na hora certa. Apesar dela ter que se apresentar e correr esse risco. Mas quando você está certo, quando você está no lugar certo, na hora certa, e você tenha que correr algum risco para poder cumprir o propósito, o Senhor vai dar conta do risco. Sabe o que você tem que fazer? Você só tem que decidir fazer o que você for chamado para fazer. Entender o seu posicionamento. Se Esther não entende o posicionamento dela como rainha, uma rainha judia, ela perderia o seu lugar. Mas ela precisava entender que ela não estava à toa naquele lugar, que ela foi chamada e escolhida com um propósito. E não foi o Senhor que foi habilitando, que foi colocando ela em lugares estratégicos. Não foi o Senhor que foi dando graça e ela era bem vista e ela foi ali, a aparência dela chamava atenção. Era tudo um cuidado do Senhor. E Esther precisava entender que o lugar que ela estava não era só para benefício próprio. Tinha algo além.
Nós precisamos entender onde nós estamos, o lugar que a gente ocupa e o que nós precisamos fazer, porque senão nós somos destronados, nós somos depostos do lugar onde estamos, quando a gente não entende o propósito de estar naquele lugar. Agora eu vou ler com você o 13 e o 14 e assim a gente continua. Não, 13 e 14 eu já li, né? Agora a gente vai ler o 15 ao 17 para finalizar o capítulo. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Depois da resposta dura que Esther recebeu de Mordecai, ela responde numa tréplica, depois de ter refletido sobre tudo que ele falou, o lugar onde ela estava. E aí ela responde, dizendo para que ele vá e ajunta todos os judeus que acharem Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela entende quem ela é. Lembra que eu falei que Vasti perdeu porque a Vasti não entendeu o posicionamento de rainha que ela deveria ter. E Esther, se não tivesse consciência e não tomasse a decisão, uma decisão dela, pessoal, em tomar frente de quem ela era rainha. Ainda que lhe custasse a vida, ela precisava entender para que ela foi chamada, onde ela estava inserida, que havia um propósito. As palavras duras de Mordecai a fizeram refletir. E quando a faz refletir, ela traz a memória. Lembra que eu falei já em um outro capítulo que a gente precisa trazer a memória? A gente precisa trazer a memória para poder ter esperança. A gente precisa trazer a memória para a gente entender quem a gente é. A gente precisa trazer a memória para a gente enxergar quem a gente pertence. E ela entendeu que aquele segredo guardado há tanto tempo precisava ser revelado. Ela precisava se colocar diante do rei e dizer que ela também era judia e como que havia um mandado para exterminar todos. Ela também estava inclusa. Ela precisava entender que a identidade dela nesse momento crucial era para ser revelado. Ela precisava tomar para ela o problema e não viver ali no palácio a esmo do problema dos seus irmãos, da sua família, do seu povo. Ela nesse momento, ela entende, ela para, reflete e ela pede para que procure os judeus da cidade e que intercedam por ela. Eu percebo que Esther é uma mulher de coragem, porque se ela se apresentasse, ela teria a morte como certa. E ela ainda assim, ela decide arriscar. Então, mesmo com a sua vida posto a perigo, ela não ia deixar de se apresentar para ser intercessora. Naquele momento, ela entende o propósito dela estar naquele castelo. Naquele momento, ela entende o propósito dela ser a rainha. E ela é uma mulher de propósitos, porque ela carregava dentro dela, por mais que ninguém soubesse de fato quem ela era, mas Esther sabia quem ela era. E nesse momento, ela traz à memória os ensinamentos do seu povo, quando ela pede para que jejuem por ela, para quando ela se coloca também no posicionamento de jejuar, e ainda leva as suas servas com ela, por 3 dias, nem de noite nem de dia, abstendo-se de se alimentar, de comer e beber, para poder cumprir o propósito. Muitas vezes a gente precisa tomar frente de um propósito, tomar a iniciativa para ajudar alguém, para interceder por alguém, para tomar uma decisão, para resolver um problema. Você precisa se preparar.
E aí quem sabe do problema junto com você pode te ajudar te intercedendo pela sua vida. Por mais que você que vá resolver, alguém pode estar intercedendo por você. E aí ela junta ali as suas servas para que que elas possam estar junto com ela nesse mesmo propósito, nessa mesma oração. Ou seja, ela está ali mostrando, sem dizer uma palavra, quem ela é. Os seus posicionamentos, o seu jeito de ser revela que ela não é uma mulher qualquer, mas ela é uma mulher de princípios, ela é uma mulher de propósitos. E ela traz o resgate. E trazendo esse resgate, ela coloca todo mundo em oração, todo mundo em jejum. Entende-se que jejum, apesar do livro não mencionar a palavra oração, mas entende-se a partir do momento para jejuar, para interceder por ela, que é uma oração e jejum para intercessão, né? É proposital não falar oração, né? É uma característica de todo o livro, mas nesse momento a gente entende que todo mundo se reuniu em oração e jejum para Esté cumpra o seu propósito. Então nesse momento a gente aprende, até aqui a gente aprende com Esté a ser obediente quando ele fala para ela não revelar a ninguém. A gente aprende a ser sábio para a gente não se precipitar e se resolver. Quando ela entendeu que o problema era maior, ela não fugiu do problema, mas ela também não tomou o ímpeto de tentar resolver. Peraí que eu vou agora falar, não. E muitas vezes a gente tem essa característica de tentar resolver no nosso tempo, do nosso jeito, na hora que a gente acha que é. Não, a gente precisa pedir direção ao Senhor. A gente precisa entrar com reflexões, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa traçar estratégias para poder resolver e não ser impetuoso, e não ser premeditado, e não ser ansioso e sair metendo os pés pelas mãos. Não. Nesse momento a gente entende que ela é sábia, ela não se precipita. Outra coisa que a gente aprende com ela, a ser determinada. Ela faz o jejum e ela chama outros para fazer jejum com ela, de 3 dias e 3 noites, a ser determinada no propósito. É não pensar na fragilidade do seu corpo de querer o alimento, mas se colocar na brecha para interceder por outros. Então a gente percebe a determinação quando ela entende que será ela a interceder por todo um povo. Olha Deus colocando mais uma personagem no meio de um povo que não é seu para ser intercessora. Assim como aconteceu com José, quando José, como governador, que também pôde salvar todo o povo, quando ele traz a sua família, assim agora Esther, estava na mão dela. E ela entende, ela toma para ela o problema. E para não ficar só, ela traz todo mundo para o jejum. Traz todo mundo para jejuar e orar contigo. Traz todo mundo para aprender a palavra contigo. Traz todo mundo para poder aprender mais de Deus. Traz todo mundo para perto. Não distancia, mas fica perto. Sabe? Não ignore, mas tenta saber, tenta se colocar, tenta ver se não é você que está na posição privilegiada para poder interceder, para poder se colocar. Tenta se relacionar, sabe? Tenta isso. E ela também mostra ser corajosa, porque ela põe a vida dela em risco. Lembra que eu falei que ela começa justificando, porque os servos, todo mundo sabe que homem ou mulher, se entrar, se o decreto é morte, caso o rei não estenda. Então ela não tem a sua vida mais preciosa do que a vida de todo o povo. Ela se coloca como brecha, ela se coloca no sacrifício para ser a intercessora que ela foi chamada para ser, a libertadora que ela foi chamada para ser, aquela que estava no lugar certo, no momento certo, para ser aquela que vai marcar o seu tempo, a sua geração, porque ela fica marcada. Eu não posso mais falar sobre isso, isso fica para os próximos capítulos, e eu te espero no capítulo 5, e que Deus te abençoe. Persista, prossiga, não desista e se relacione. O Senhor quer isso para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe.